Olá pessoal, vamos mais uma vez aí, né, fazer uma revisão da nossa matéria, análise linguística. Temos aí a formação de palavras e nós vamos estar tirando as dúvidas aí em análise linguística. Começando aí falando as palavras e as suas formações, né, processo de formação em palavras. Vamos começar a falar sobre um pouquinho da derivação. O que consiste a derivação? A derivação consiste em formar palavras a partir de outras, sendo elas primitivas. Isso pode ocorrer por meio de acréscimos, de afixo, prefixo e sufixo. E a redução é mudanças de classe gramatical. Aí nós temos exemplo aí, da palavra derivada, que é o cortar. E o exemplo de cortar, que é a palavra primitiva. E aí nós vamos dar continuidade aí, falando sobre a derivação. Não é fácil, mas não é impossível. É só prestar atenção, ficar no foco que consegue. Derivação. A derivação pode ser prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. E aí nós vamos analisar cada uma delas a seguir, né? Eu acredito que todos já fizeram esse apanhado, fizeram um resumo e estudaram esse processo devido às colocações das aulas. Então vamos continuar aí. Só fazendo uma retrospectiva na palavra derivação. A derivação consiste em formar palavras a partir de outras, sendo elas primitivas. Isso pode ocorrer por meio de acréscimo do afixo, prefixo e sufixo, que fiquem em memórias essa questão aí. São as palavras primitivas da qual nós estudamos e conseguimos obter esse conhecimento, que tem a parte que apresenta, né, a palavra derivada e a primitiva. A palavra primitiva é recortar, né, cortador. Já nós temos aí a parte que já é uma derivada, recortado e o cortador. E aí tem as suas classificações que nós vamos estar lendo aí. Vamos continuar aqui, né, para tirar as dúvidas e fazendo uma revisão da avaliação do terceiro bimestre. Nós temos aí também, falando um pouquinho da derivação parassintética, sintética ou parassíntese, acréscimo de um prefixo de um sufixo, sem possibilidade de ambos se desvanecimento do radical. Exemplo, envergonhar, enegrecer, né? E a derivação regressiva. Aí nós temos a parte da derivação regressiva, derivação parassintética, derivação imprópria. E aí vai que se encontra na página 3 do livro do material estruturado. Nós temos aí a composição. A composição consiste na criação de uma palavra nova, composta por meio de duas ou mais palavras, cuja significação depende da construção criada. Então, vai depender da palavra criada. Então, ela é cuja significação dependente da constituição criada, da construção da palavra. Então, nós temos aí essa composição, né? É uma nova palavra, casos de composição. Essa composição, ela pode ser dividida em vários fatores. Composição por justaposição acontece quando as palavras ou radicais que se unem para formar um novo vocábulo. Preservam sua forma na pronúncia e na escrita. É isso aí. Esse aí já é a parte do quê? Composição, né? E aí nós vamos dar sequência na explicação. Outros processos de informações de palavras. Nós temos aqui o hibridismo. O que é o hibridismo? Está dentro dos processos de formação de palavras. O hibridismo, formação de uma nova palavra por meio de combinação ou da união dos elementos prefixo, radicais, sufixo,
e de idiomas diferentes. E aí nós temos algumas anotações na página de análise linguística, na página 4 do material estruturado. Isso aí, pessoal, é muito importante estar fazendo esse apanhado aí para estar memorizando, né? Então, hibridismo, nós temos que estar focado algumas palavras aí, né? Grafia, automóvel, e aí ali divide se ela é latim, se ela é grega, caipira, né? Veio do tupi. Então, são a origem da linguagem, a linguística. Então, nós temos que estar aí fazendo esse apanhado. E devido ao prefixo e os seus radicais. Neologismo. O que é um neologismo? Neologismo é a criação recente de palavras ou atribuições de um novo significado a palavras já existentes. Então, nós temos aí alguns exemplos do neologismos, lexical, né? Criação de uma palavra nova, novo conceito, né? E ela tem uma divisão aí também, que é importante estar estudando para estar entendendo o que é o neologismo. Neologismo, criação recente de palavras ou atribuição de um novo significado. Palavra já existente. Nós temos aqui, quando nós envolvemos aqui a atribuição dessa nova palavra, um exemplo de infraconsumo, né? Tem o que? Prefixos, radicais, né? E essa palavra é o que? Que dá atribuição a um novo significado. Então, consumo, né? Já existia, então já veio essa infraconsumo, né? Combinação de elementos já existentes na língua a partir da derivação e da composição, já une as duas partes. E uma das coisas cruciais que nós não podemos esquecer é a parte de ligações. Nós temos aí o exemplo do neologismo semântico. Palavras ganham um novo significado, que nós podemos olhar aí, ó, ligação elétrica indevida, né? Se fazer essa parte aí, que as pessoas usam essa linguagem, né? Essa linguagem aí, fazer um gato. Então, fazer um gato, ela envolve o quê? O neologismo. Fazer um gato significa ligação elétrica indevida. Então, essas formas, essa linguagem, essa linguística, essa criação de palavra, novo significado, chamados de neologismo. Esse neologismo está apanhado dentro dessa parte aí da explicação aí, que fala que serve de criar um novo significado. Então tá aí o exemplo e vamos dar sequência à nossa atividade, à nossa explicação, né, com as atividades. Próximo aqui nós vamos falar um pouquinho da notícia. A notícia geralmente obedece um padrão textual que deve responder as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Esse porquê desemendado é uma pergunta direta. Para isso, usa-se uma estrutura chamada de pirâmide invertida. Pirâmide invertida. O jornalista, além de obedecer os critérios de limitação de espaço e de adequação de linguagem. É muito importante nós saber o objetivo da notícia, esse texto notícia, esse gênero textual que é uma notícia, que nós ponhamos um olhar bem fixo nessa parte aqui onde fala, a notícia geralmente obedece um padrão textual. Tá? Se encontra-se na página 5 do material estruturado. Nós temos aí também onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem. E ela é para representação escrita de sons, ruídos ou vozes de animais.
Algumas vozes repetidas, né, temos aqui o tic-tac, né, do relógio, aquele barulho, é onomatopeia. Plique, 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 o grilo, né, aquele cantar do grilo, é onomatopeia. Onomatopeia também, ela consiste em histórias em quadrinhos. Podemos também fazer uma comparação, né? Ela também é conhecida como onomatopeia. Vamos dar sequência aqui. Vamos falar do hipertexto. O que é um hipertexto? O hipertexto é uma forma de organização em rede, uma forma escrita e leitura não linear, com blocos de informação ligada à palavra ou parte de um texto. Como assim? Esse hipertexto, ele pode ser representado pelas siglas dos meios tecnológicos. Isso tudo pode estar relacionado ao hipertexto. E dando sequência à nossa explicação, nós temos que ver aqui também que o hipertexto, ele está envolvido com os desenvolvimentos das tecnologias. É essa sequência, essa apresentação de HD, HDMI, então são uma forma de apresentar os hipertextos. E nós temos também uma explicação bem específica na página 6. Quem tiver alguma dúvida pode ir lá, fazer a sua escrita, anotar, porque tudo que nós notamos, nós aprendemos mais. Então vamos dar sequência aí à explicação. A respeito das palavras primitivas, voltando lá na derivação das palavras, cortar, palavra primitiva, recortar, prefixal, né? Cortador, sufixal, recortando, prefixação e sufixação, que é os dois. O cortar, derivação imprópria, e o corte, derivação regressiva. Essa parte é muito importante, nós voltar lá na unidade 1, para estar apanhando lá todas as formas específicas das atividades e fazer a escrita, para estar aprendendo e guardar melhor, ok? Vamos lá. Parte 1 foi essa.